Rapaz, mais de 10 indivíduos tá trocando tiro, e tá um pavor aqui. O diário de uma semana de desespero e violência no Espírito Santo. Golpe no celular. Bandidos invadem aplicativos de mensagens para arrancar dinheiro das vítimas. Qual o valor total transferido? Quase 100 mil reais. 30 milhões de peixes mortos em um só dia. Como um lago 3 vezes maior do que a cidade de São Paulo pode virar um deserto. Chefe secreto vai precisar de sangue frio para manter o disfarce a 13 metros de altura. Meu Deus do céu. E o Edson Celulari vai revelar como enfrentou o câncer. Eu perdi o cabelo, mas eu não perdi a cabeça. É fantástico. É agora. Olha isso, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Meu Deus. Carro parando, moto parando, levando mercadoria. E ó, já invadiram. Estou cansada de estar dentro de casa presa desde o sábado sem trabalhar. A guarda de Vila Velha presente nas ruas. Um ônibus pegando fogo na saída do Mangueira. Olha os camaradas roubando aqui na frente da minha casa aqui. Olha lá, briga, vou matar o cara, vou matar ele. Vocês vão autorizar, se vocês vão colaborar, se eu posso sair com policiamento. Não. Aqui não vai passar. A sociedade sentiu a nossa falta! Meu Deus! Vamos voltar para a rua! Olá, boa noite. Boa noite. As cenas que vocês acabaram de ver foram resultado da grave crise de segurança que o Brasil acompanhou esta semana. A greve de PMs paralisou o estado do Espírito Santo. Abriu as portas para uma onda de violência e deixou a população desamparada, em pânico. O Fantástico traz agora registros inéditos do caos que tomou conta das ruas. Dias de desespero. Qual a sua emergência? Rapaz, mais de 10 indivíduos tá trocando tiro, e tá um pavor aqui. Dias de medo e caos nas ruas sem policiamento. Este flagrante é de uma família que divide produtos saqueados de uma loja. Aqui, 2 pessoas numa bicicleta carregam sacolas com objetos furtados. Nesta outra cena, os homens tiram a embalagem para facilitar o transporte do fogão. São cenas inéditas. Foram registradas pela Guarda Municipal de Vila Velha, na região metropolitana de Vitória, e mostram no que se transformou o Espírito Santo esta semana. As imagens de furtos, assaltos e crimes que se multiplicavam só aumentavam um sentimento que passou a ser coletivo. Meu único medo é esse. É de vir trabalhar e depois não voltar para casa. Passa um carro, a gente tem medo. A gente não consegue mais ouvir um barulho de moto que dá pavor. Tarde de sexta-feira, 3 de fevereiro. 10 mulheres de PM se juntam em frente a este batalhão da PM em Serra, a 30 quilômetros de Vitória, para impedir a saída dos policiais para o trabalho. O movimento foi se espalhando pelo estado. As mulheres montaram um acampamento e fecharam as entradas de vários batalhões. O Fantástico passou uma madrugada com elas. A população que muitas vezes o governo está dizendo que está contra a gente, está dando doação de comida, alimento, água. Vocês ficam de quantas em quantas horas pra Não trocar? tem. Eu, por exemplo, vai tomar banho, segura as ondas aí, enquanto a gente vem pra casa tomar um banho. a gente está direto. Você teme a prisão? Não. Você teme alguma coisa do seu marido? Sabe por quê? Porque tudo que nós estamos fazendo é legítimo. Eles não estão fazendo nada para que se torne legal.
Policial militar não pode fazer greve. É proibido pela Constituição. As mulheres sempre alegaram que eram elas que estavam no comando da paralisação. Para as autoridades, não passou de desculpa. Uma tentativa de encobrir o que, na verdade, seria um motim dos PMs. Este PM, que não quis se identificar, disse que 100% da tropa estavam nos quartéis. A apreensão ela é constante, porque quem está ali são mulheres, são esposas, são mães, lutando por nós. Uma vez que nós somos presos por regulamento que nós não podemos nem reivindicar nossos direitos. E elas estão fazendo isso pela gente. Os policiais não acataram a ordem do Comando Geral, não acataram as escalas de serviço das unidades e, ao invés de se apresentar no local de trabalho, eles adentraram o batalhão. A partir daí, configura-se então o acartelamento. O movimento teria começado em protesto pelo baixo salário dos policiais capixabas, um dos menores do país. As famílias estão lutando pelos direitos, porque nós não aguentamos. É socorro! Tem policial militar com dívida até aqui. As mulheres começaram uma longa negociação com o governo, que disse que não tem como aumentar os salários. Sem solução para o impasse, a vida parou. Em casa o tempo inteiro, sem sair. A família do Adriano ficou quase uma semana trancada. Ele não foi trabalhar, a mulher não foi para a faculdade e a filha ficou sem aula. Casa é o tempo todo assim, ó. Um trinco, o cadeado que a gente tirou agora para vocês entrarem e na chave o tempo todo assim. O comércio ficou vazio, bancos fechados. Aí, olha como ficou a fila nessa lotérica na capital. Desde 9h30 eu tô nessa fila aí. Agora, 12h40? Exatamente. Os poucos lugares que funcionavam começaram a ficar sem produtos, como essa padaria. Parece que a gente está num estado de guerra, né? Nunca vi uma coisa dessa. A Federação de Comércio calcula em todo o estado um prejuízo de 50 milhões de reais por dia. 300 lojas foram saqueadas. Eu tô vendo a emoção ficar flor da pele. Quebraram tudo, minhas vitrines, levaram tudo. O desabafo dessa comerciante, dona de uma loja de bijuterias, comoveu muita gente. Ela é de Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado. Você vê que a pessoa veio, levou tudo, o depredador, e não era assaltante, sabe? Então eu fiquei assim, sem chão. Histórias de violência chegavam sem parar pelo 190, o telefone da polícia. O Fantástico teve acesso exclusivo a algumas dessas ligações. Eu sou médico, veja o que vocês podem fazer aqui pra gente. Nós estamos brilhados aqui e gente passando com fuzil aqui na mão. Como, senhor? Bandido passando com fuzil. Entendi. Mas pelo amor de Deus, pô, tem paciente aqui internado, eles podem invadir aqui, matar paciente aqui no leito. Qual que é a emergência, senhor? Mais de 10 vagabundos aqui em frente à minha casa. Todo mundo altamente armado, tudo trocando tiro, dando um tiro no outro. Se a gente for comparar a semana anterior a essa semana de onda de violência, a Central cancelou quase 7 mil ligações com pedidos de socorro. Cancelar significa não atender o pedido. Eles não atenderam porque não tinha polícia militar nas ruas. O dia mais tenso foi a última segunda-feira. Bem nesse dia, o Madison estava no trabalho e ia voltar para casa em Cariacica, perto de Vitória. O pai, seu Almir, de 61 anos, achou melhor ir buscar o filho. Os dois vinham de carro nesta rua, quando 3 assaltantes se aproximaram. Quando meu pai acelerou o carro, o cara pegou e atirou. Eu vi o tiro. Aí eu perguntei, meu pai, te acertou? Aí ele só balançou a cabeça. Eu falei, onde? Aí ele pegou e apontou as costas, né? Então eu peguei e joguei o carro no canteiro, bati no canteiro e só um carro bateu na gente. O carro que bateu era de uma médica que prestou socorro até o SAMU chegar. Mas não deu para salvar seu Almir. Parece que... Parece que mentira. A gente não conseguiu velar nosso pai assim no dia. Meu pai teve que ficar na funerária porque a gente tava com medo, a gente não pôde, não tinha segurança. No enterro do meu pai, muita gente não foi porque não tinha segurança, eles estavam com medo.
Alguns parentes nossos que moram bem distantes, eles queriam vir, mas a gente falou, não vem porque vai botar a vida de vocês em risco. Deixou uma saudade muito grande para todo mundo, para as filhas, para a esposa, para os irmãos, para mim. Nós estamos destruídos. Então não matou meu pai, que era um homem honrado, um homem honesto. Matou nossa família. O comandante da PM reconhece que perdeu o controle da tropa. Por que vocês mantiveram? Eu tenho que usar uma tropa. Lá? Não, nós não mantivemos. Eu tenho que usar uma tropa de distúrbio civil para retirar. A minha tropa de distúrbio civil está quartelada. Em dias, já são 144 assassinatos no Espírito Santo. Em algumas cidades, como Vila Velha, a segurança foi garantida pela Guarda Municipal. Acompanhamos os chamados que chegaram ao centro de monitoramento e foram passados para as equipes nas ruas. A gente vai seguir com essa equipe aqui para acompanhar o trabalho deles nas ruas. Pega os dois da frente e a mão de trás é minha. Pega os dois da frente. Tira a mão não. Mão na cabeça, continua. Eles podem usar arma aqui, eles andam armados, eles estão agindo no lugar da polícia militar, já que não tem policiais militares nas ruas. Os homens abordados foram liberados. Você está há quanto tempo na Guarda Municipal? 3 anos, e durante esses 3 anos a Guarda Municipal de Vila Velha tinha apenas 3 disparos de arma de fogo em ocorrência. De sábado para cá foram mais de 10 confrontos durante essa semana, então uma situação bem atípica. 3.130 militares também estão nas ruas. Eles contam até com carros blindados, como esse daqui, que normalmente são usados em situações de confrontos, tiroteios. Aqui os soldados ficam protegidos de tiros de fuzil e metralhadora. A segurança, aos poucos, vai sendo retomada. Ontem de manhã, policiais começaram a voltar ao trabalho em várias cidades. Mesmo assim, 703 PMs já foram indiciados por crime de revolta, que é estar armado e fazer motim, e podem ser expulsos da corporação. Policial militar que é condenado a uma pena superior a 2 anos de detenção, automaticamente ele é expulso. O crime de revolta é uma pena de 8 a 20 anos de detenção. O governo disse que vai reformular a polícia militar. Esse tipo de servidor público não pode se insurgir contra o Estado. Não há prazo para que os homens da Força Nacional e do Exército deixem as ruas. Eu nunca na minha vida vi uma situação dessa. Nunca. Lembre-se bem que eu tenho 71 anos, 53 trabalhando aqui na cidade. Eu nunca vi isso. Eu nunca. Eu não quero ver mais ninguém perder pai, mãe, irmão, filho, porque é muito triste. Eu quero que a gente consiga voltar a viver. Eu sei que a nossa família não vai ser mais viver normalmente, mas que volte ao cotidiano, que a gente consiga trabalhar, que as pessoas possam andar na rua. O repórter Roberto Kovalik está em Vitória e tem informações ao vivo sobre o domingo no Espírito Santo. Kovalik, a gente viu na reportagem que o policiamento voltou às ruas, pelo menos parcialmente. Como é que está o clima aí agora? Boa noite, Tadeu. Boa noite a todos. Olha só, a movimentação aqui na Orla de Vitória caiu bastante esta noite, mas já choveu, agora parou, mas foi um domingo bem tranquilo e a sensação de segurança aumentou. O número de homicídios caiu neste fim de semana. Como nós vimos na reportagem, foram 144 nestes 9 dias de crise da segurança, números do Sindicato dos Policiais Civis. Ontem, sábado, foram 12 e hoje 4. Esses números não foram confirmados pela Secretaria de Segurança Pública. Foi montada uma força-tarefa composta de policiais civis e federais para investigar esses homicídios porque há sinais de execuções e vai ser investigado se houve a participação de PMs. Os ônibus voltam a circular amanhã em horário normal a partir das 5 horas da manhã e as escolas particulares e estaduais também reabrem. O repórter André Junqueira acompanhou a movimentação neste domingo aqui em Vitória.
Em vez do horror e do medo, o apelo por dias melhores. Pela paz, pelo meu filho, né? Porque esse mundo como que tá, né? Quero algo melhor pro meu filho. A criançada estava doida para aproveitar o dia. Pude vir pra rua e realizar meu sonho de sair de casa depois de 8 dias. A manifestação na orla de Camburi, em Vitória, reuniu famílias e uma sensação que fazia tempo não aparecia. Hoje, pela primeira vez, eu peguei minha bicicleta, botei uma roupa branca. Eu vi uma sensação de segurança. Palmas para os policiais que voltaram a trabalhar. Desde ontem, no fim da tarde, os PMs começaram a voltar ao trabalho em locais públicos, atendendo a convocação do Comando Geral e do ministro da Defesa, que ontem, em Vitória, disse que os bons policiais devem cumprir o juramento e proteger a sociedade. E se o problema eram as mulheres nas saídas dos quartéis, o helicóptero foi usado para retirar os policiais. Foram várias viagens durante a noite, até o desembarque na rodoviária de Vitória. Hoje, bem cedo, mais de 1.200 policiais se apresentaram. A tropa seguiu de ônibus para fazer o patrulhamento na Grande Vitória. A gente fica tranquilo, porque isso já era para ter acabado. Já era para ter acabado há muito tempo. Os ônibus também voltaram a circular. Em menor número, é verdade. Mas deu a sensação de um dia como tantos outros. A gente está trabalhando mais em paz, mais tranquilo, o ambiente está começando a andar, então eu creio que vai melhorar muito para nós essa semana, né? Além dos PMs, os mais de 3.000 homens das tropas federais vão continuar fazendo a segurança nas ruas por tempo indeterminado. Hoje, depois de uma reunião com o presidente Michel Temer em Brasília, o ministro da Defesa voltou a dizer que a determinação é garantir a segurança da população. No que diz respeito à ordem e à segurança pública, ela se encontra recuperada, resgatada. A Grande Vitória hoje está levando uma vida bem mais tranquila. Nós utilizaremos constitucionalmente e legalmente todos os instrumentos necessários para que um quadro como esse não venha ou não torne a acontecer. Neste domingo em que a paz foi celebrada, também houve o apelo para que não sejam esquecidas as mais de 140 mortes registradas no movimento que tirou os PMs das ruas. Essas cruzes foram colocadas na escadaria do Palácio do Governo do Espírito Santo justamente para lembrar essas mortes. E a Secretaria de Segurança já afirmou: tudo vai ser investigado, inclusive a possibilidade de participação dos PMs em toda essa matança. E no Rio, protestos de parentes de policiais militares entraram no terceiro dia e mais uma vez não atrapalharam o policiamento. A Polícia Militar declarou que há manifestantes acampados nas portas de 27 dos 100 batalhões do estado. Em 2 unidades, policiais alegaram que foram impedidos de entrar pelas mulheres. E a troca das equipes foi realizada do lado de fora mesmo. O grupo reivindica o pagamento de salários atrasados e do 13º e melhores condições de trabalho. O comando da PM informou que as manifestações não prejudicam o patrulhamento nas ruas. 2 vidas por um fio. Você vai conhecer agora a história impressionante de um parto de altíssimo risco. Quando o coração da mãe parou de bater, começou uma angustiante corrida contra o tempo. Aquela sexta-feira, 6 de janeiro, começou com um mau pressentimento. Eu não dormi direito, né, pensando nela, porque ela estava com muita dor de cabeça. E eu não achava normal essa dor de cabeça que ela vinha sentindo. A filha de Sandra, Michele, estava grávida de 9 meses e se sentia mal. Eu fiquei em casa porque depois passava assim, vinha aquela dor, mas depois ela passava, e vinha, passava, era assim. Insisti. E nessa insistência ela resolveu ir ao hospital com a irmã dela. Michele foi para esta maternidade em Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana do Recife. A mãe foi atrás. Eu cheguei ao hospital e encontrei aquela cena que eu nunca queria ter visto. Michele foi atendida na emergência com sintomas preocupantes. Era uma paciente com uma gravidez de alto risco, com uma patologia, infelizmente, relativamente comum aqui no Brasil, de pré-eclâmpsia grave. A eclâmpsia pode provocar convulsões em grávidas com pressão arterial alta.
como se o meu corpo estivesse pegando fogo. Eu comecei a suar e a minha respiração faltando. E a minha vista escurecendo. Aí eu vomitei e desmaiei. Daí pra frente, Michele não se lembra de mais nada. A Michele estava aqui nessa sala de pré-parto junto com outras 4 pacientes. Ela estava exatamente aqui nesta cama. O quadro era grave e o médico já tinha decidido fazer uma cesariana de emergência no centro cirúrgico, mas não deu tempo de fazer a transferência. O coração da Michele parou de bater e o parto foi feito aqui mesmo. Foi a decisão mais rápida e mais difícil. Com a parada cardíaca não ia dar tempo de levar o paciente para o centro cirúrgico. Começava a corrida contra o tempo. Era preciso iniciar o parto mesmo sem anestesia. É uma cesariana que a gente denomina perimortem. Ela chegou muito próximo da morte porque o coração dela parou de bater. Ela não estava respirando absolutamente nada. Outros médicos foram convocados para ajudar. Quando fala o paciente parou, a gente olha para um lado, olha para o outro e sai correndo. E chegando lá, a primeira visão que eu tive, além de toda a galera que estava, toda a multidão ali meio perdida, era uma paciente deitada na cama com a barriga exposta. Eu perguntei, me dê a lâmina de bisturi, eu quero a lâmina de bisturi, eu vou operar aqui. Rapidamente troquei, coloquei o avental e operei com todo o material. Quase 15 profissionais se envolveram no desafio de salvar 2 vidas, a de Michele e a da bebê, que lutava para nascer. Você agiu como se ela estivesse morta mesmo? Morta. A gente está reanimando uma paciente que estava morta, para tentar recuperar. Mas conforme eu fui massageando, eu pensava, essa criança não vai ficar sem mãe. A gente tem uma estimativa de em torno de 5 minutos entre a parada cardíaca materna e o nascimento do bebê. Maísa nasceu muito frágil, numa situação que os médicos chamam de morte aparente. Quando eu estava fechando o útero, aí a gente escutou um choro do bebê. Eu perguntei, esse choro é da bebê? E aí o pessoal, doutor Glaucio, ela tá bem. No que ela falou, ela tá bem, vamos agora cuidar da mãe. Com a bebê a salvo, Michele pôde receber choques como parte dos procedimentos de reanimação, além da massagem cardíaca que já vinha sendo feita. Subi na cama, fiquei de joelho na cama, porque a escadinha não estava sendo suficiente para eu manter a posição correta. A gente escutou, tá com ritmo, tá com ritmo. Então eu disse, caramba, ela voltou. Michele foi levada para a UTI logo depois do parto para ser monitorada e medicada. E quando a gente saiu da sala de pré-parto para a UTI, eu lembro de ter ouvido a mãe dela falar assim, reage minha filha. Eu só ouvi isso no meio da multidão. Os médicos chamaram Sandra para ver a filha. Comecei a chamar ela, acorda meu amor, venha-se embora tamanhinha, pelo amor de Deus. Tão linda, minha filha. O mamãe tá tão feliz que você tá acordando. Na UTI, Michele teve pneumonia e só pôde ver a filha 7 dias depois do parto. Só que quando eu me acordei, que eu botei a mão na barriga e eu senti que eu tava sem ela e já me bateu o desespero. Eu disse, meu Deus, o que aconteceu com a minha filha? Eu já fiquei nervosa. Apesar de ter passado quase 10 minutos à beira da morte, Michele não teve sequelas. Ela teve uma parada cardíaca. Se passa 10, 15 minutos, aí esse bebê tem altas chances de convulsionar, às vezes até evoluir para óbito. Não houve tempo de ter uma lesão neurológica irreversível. Tudo compactuou para que desse certo. Passado o pior, elas não se desgrudam. É o amor da minha vida, né, mãe? Maísa é o xodó da casa, inclusive da irmã, Milena, de 5 anos. Ai, coisa gostosa. Dá vontade de apertar. Graças a Deus estava todo mundo lá no lugar certo, na hora certa. A gente sabe que a gente tem a importância da gente na vida de muitas pessoas, mas esse caso em particular marcou e vai marcar eternamente. Porque eu acho que medicina a gente estuda, tem as justificativas, evidências científicas e artigos, e tem livros, mas tem coisa que não se explica não. E esse dia, que começou com um susto, acabou sendo o primeiro de uma vida inteira. Toda grávida sabe da importância de se fazer o pré-natal direitinho.
Pois em Goiânia, uma enfermeira descobriu um jeito especial de convencer as futuras mamães a manter os exames em dia. E não é que elas ficaram muito bem na foto? Essas grávidas tiveram um sonho de ter um book da gravidez realizado. Por trás das lentes e da ideia de transformá-las em modelos por um dia, está uma enfermeira. Meu esposo me deu uma máquina de presente e eu pensei, por que não eu mesma me aventurar a fazer as fotos dessas gestantes? A ideia nasceu neste centro de saúde em Goiânia, quando as enfermeiras notaram que muitas mulheres simplesmente abandonavam o acompanhamento da gravidez. Com o passar das semanas, elas deixavam os consultórios e até as palestras sobre cuidados importantes para a saúde da mãe e do bebê. As gestações, como a maioria não são planejadas, isso abate e reflete diretamente na autoestima delas. Existem algumas doenças que são importantes serem detectadas, de preferência no início, logo da gravidez. Foi aí que a Gislaine teve o clique. Dar uma sessão de fotos como recompensa para as grávidas que cumprissem todo o pré-natal. Toda mãe sonha em registrar. A que fala que não quer tá mentindo, porque toda mãe tem o sonho de registrar. A Ianá participou do projeto quando estava grávida da Maria Alice. Ficou lindo, ficou tudo tão perfeito, tão mágico, que você nunca acha que o corpo tá perfeito. Nada cabe, seu vestido não cabe, aí na hora que você vê as fotos, aí muda, alguma coisa muda, né? Você vê que você não tá tão feia, e essa mudança é para um bem maior. Mais de 70 grávidas já foram fotografadas e há várias outras na fila de espera. Tá batucada aqui o coraçãozinho. Se não fosse por esse projeto, você acha que vocês conseguiriam fazer essas fotos? Não, seria muito caro. A gente já gasta com as coisas do bebê. Aí, fazer essas fotos, a gente não teria condições. Para dar conta de tanta demanda, a Gislaine precisou de reforços. Elas precisam de muito pouco para realçar. Né? Elas já são bonitas por natureza. E a mais bonita das belezas, que é a maternidade. Esse é o papel de vocês aqui. Deixar a pessoa se sentir especial, se sentir amada, né, valorizada. Ver que a chegada de um filho muitas vezes não é um problema na vida da pessoa, é uma bênção. Da minha primeira filha, eu não bati foto nenhuma, sabe? Não guardei nada de lembranças. Aí desse aqui eu vou poder guardar, vou mostrar pra ela, mostrar o que é a mamãezinha bonita. E hoje você sai dessa sessão de fotos aqui se sentindo como? Cansada e feliz. Eu chego em casa e ainda trabalho um monte em cima dessas fotos, porque eu quero que elas vejam logo. Eu não tenho um curso de fotografia, eu não sou fotógrafa, né? Eu tenho uma câmera e boa vontade. Os meses passaram. Com o book e a gravidez acompanhada de perto pelos médicos, Vanessa agora tem uma nova companheirinha e cheia de saúde. Estou muito feliz que eu estou com a minha princesinha no colo. É umas fotos que eu vou guardar para o resto da minha vida para poder mostrar para ela quando estiver maiorzinha. Eu tô aqui pensando, eu aposto que as mamães aí de casa já se lembraram com carinho dos seus barrigões. É ou não é? A minha barriga ficou enorme. Então divide com a gente esse momento. Manda pra cá pro nosso site uma foto ou um vídeo inesquecível da sua gravidez. Alguns deles vão aparecer ainda hoje aqui no Fantástico. Tá na hora de falar dos mistérios que circulam na internet. A gente recebeu informações de que tem um pessoal aí de cabeça quente que tá dando o que falar. Vamos ver. Aí um homem no cabeleireiro, estão passando um pó na cabeça dele. Que isso, rapaz? Tacaram fogo no cabelo do homem? E o barbeiro passa o pente pra lá e passa o pente pra cá, o fogo não apaga. Apagou. Aparentemente tá tudo bem. Que isso? É o cabelo lambido e o cabelo flambado, rapaz. A gente tem outro vídeo aqui. A técnica parecida. Outro maluco usando fogo pra cortar cabelo.
A técnica é diferente, ele usa um spray de fogo, mas a ousadia é a mesma. Tem que ter muita coragem para cortar cabelo com esses dois, hein? Mas peraí, tá bem esquisito isso, não tá não? Como é que os cabeleireiros usam fogo assim no cabelo dos clientes e não acontece nada? Será que tem algum truque nessa história? Será que é verdade? Já sabe, né? Só tem uma pessoa que pode nos ajudar. É você mesmo, companheiro. Vamos lá. O detetive virtual vai investigar. E você acha que tem truque nessa história ou não? Enquanto o detetive investiga, vá lá no site do Fantástico e dê a sua opinião. A gente volta já já. Frio na barriga, 13 metros de altura. Meu Deus do céu, tá muito difícil isso aqui. Chefe secreto, vai colocar tudo a perder logo agora. A gente volta já. Fantástico.